João capítulo 6, versículos 41 a 51. Hoje é dia 11 de setembro. Vocês se lembram? Há 21 anos atrás, foi uma catástrofe, uma tragédia, aquele atentado, e as pessoas ficaram chocadas. O mundo ficou chocado. Alguns dizem que ali é como se fosse um império começando a ruir, né? Porque aquelas torres gêmeas, o World Trade Center, era, bom, como o nome já diz, o centro comercial do mundo. Ali todos os países, as grandes empresas, o centro financeiro do mundo estava instalado ali naquele centro. E aquelas duas torres, quando elas foram construídas nos anos 1970, elas eram o maior edifício do mundo, os maiores edifícios do mundo, com 420 metros de altura aproximadamente. Então foi a gente pode dizer que foi uma grande lição para o mundo, porque a gente pode construir muitas coisas, a gente pode construir um império, mas num momento só, foram poucas horas ali entre o avião, né, os aviões terem colidido com aqueles prédios e eles ruírem completamente, eles implodiram. Parecia que era uma implosão programada, mas realmente foi para aqueles que praticaram o atentado, para aqueles que planejaram e conseguiram realizar o atentado. Foi uma grande vitória, foi realmente uma ação de sucesso, e eles fizeram isso sem muito esforço, porque eles só tiveram que sequestrar os aviões, não precisaram de usar bombas atômicas, nem mísseis, nenhuma tecnologia avançada. Então, muitas coisas acontecem assim, aconteceram no mundo, muitas coisas assim, e isso são lições que são coisas que nos fazem aprender. E nesse parágrafo que nós vamos ler de João capítulo 6, 41 a 51, nós vamos ver que Deus, Ele também nos ensina através de coisas assim que acontecem na nossa vida. Então vamos ver algumas lições que Deus pode nos ensinar através da nossa vida. Vamos ler então a palavra de Deus, João capítulo 6, 41 a 51. Murmuravam, pois... Vamos ficar de pé. Obrigado, Ana, por lembrar. Vamos ficar de pé. Assim nós temos maior reverência à palavra, e também nós descansamos um pouco de ficar sentados, porque eu acho que eu vou falar muito hoje. Amém. Vamos ler então João 6, João capítulo 6, 41 a 51. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e esse o tem visto. Em verdade vos digo,
Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por Jesus, o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tem dado a vida, e na vida o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado lições, para que nós possamos andar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos atraiu, o Senhor nos trouxe até Jesus, e assim nós podemos crer em Jesus e ter a vida eterna. A certeza, Senhor, de que nós um dia estaremos contigo, que por mais que haja sofrimentos, decepções, tragédias, por mais que a nossa vida possa ser difícil, angustiosa, nós temos a esperança da vida eterna, porque um dia estaremos contigo e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui hoje, lermos a Tua palavra, lembrarmos, Senhor, das coisas que o Senhor tem feito e sermos gratos a Ti. É em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Lições de vida que o Senhor nos dá. Lembrando um pouco mais ali do 11 de setembro, do que aconteceu naquele dia, tem um artigo no jornal, na BBC News, que fala do 11 de setembro. Ele dá algumas narrativas, algumas narrações, algumas declarações de pessoas que sobreviveram ao 11 de setembro. Estavam alguns brasileiros entre eles. Um deles é o empresário paulista Tácito Cury, de 40 anos. Ele diz que, ao saltar do metrô, ele foi avisado por um policial que havia um incêndio na Torre Norte, mas que o acesso à Torre Sul, para onde ele ia, estava liberado. Quando ele chegou ao saguão, não tinha dúvidas, era apenas mais um thriller de ação que algum estúdio estava filmando pelas ruas, sempre movimentadas de Nova York. Então ele achou que era um filme que estava sendo gravado ali por algum estúdio de Hollywood, porque isso é normal lá em Nova York. Então ele pensou que era isso que estava acontecendo, mas o fato é que a Torre Norte já tinha sido atingida por um dos aviões. A empresária paranaense Adriana Maioendas, de 49 anos, hospedada no 6º andar do Hotel Marriott, que fazia parte do complexo do World Trade Center, tinha prova às 9h30 da manhã no Instituto de Finanças de Nova York, no 17º andar da Torre Sul. Ainda estava à procura de um sapato para que combinasse com a bolsa, quando um barulho muito forte estremeceu o quarto em que ela estava, o quarto 635. Assustada, tentou ligar para a recepção, mas ninguém atendeu. Preciso descer agora, decidiu. Então ela estava se preparando para ir na Torre Sul. Ela estava num dos prédios ali do complexo, um prédio que não foi atingido diretamente, mas dentro de pouco tempo ela estaria lá, e o prédio então foi atingido e ela viu o que tinha acontecido. Outro brasileiro que estava lá era o repórter Ednei Silvestre e também o cinegrafista Orlando Moreira.
eles foram os primeiros jornalistas brasileiros de TV a chegar ao local. Ednei tinha acabado de chegar em casa, vindo da academia de ginástica. Quando ligou a televisão e viu um enorme buraco no World Trade Center, ele, morador da Union Square, que era ali perto, chegou ao local em poucos minutos. Ele disse: terrível, não basta para descrever. A palavra terrível não basta para descrever. Testemunhei o inimaginável, nunca mais fui o mesmo. Então essas pessoas, dentre os que sobreviveram, e mesmo aqueles que não foram afetados diretamente, tiveram uma vida mudada, como diz esse repórter: nunca mais fui o mesmo, por causa de uma lição de vida, daquelas que acontecem de vez em quando, que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Então aqui nesse parágrafo, nós, pelo texto aqui, lendo o texto, nós podemos ver que quando Jesus diz que Deus, Ele ensina, que todos seremos ensinados por Deus, talvez Ele esteja querendo dizer justamente isso, porque Ele diz ao mesmo tempo, não que alguém tenha visto a Deus, a não ser aquele que foi enviado por Ele, aquele que desceu do céu, ou seja, Ele mesmo, Ele viu a Deus, mas fora Ele ninguém viu a Deus. Então como é que Deus vai ensinar a gente se nós não estamos vendo a Deus? Como é que Deus nos ensina? É justamente através de coisas assim, é através das coisas que acontecem em nossas vidas. Então vamos ver aqui uma das lições de vida que a gente pode dizer que Deus nos dá, baseando-nos aqui nos versículos 41 a 43. Primeira lição de vida é não murmurar. Deus nos ensina, através das coisas que acontecem, que Ele permite que aconteçam em nossas vidas, Ele nos ensina a não murmurar. Aqui nos versículos 41 a 43, lembra do contexto? Aqueles que estavam lá procurando Jesus, conversando com Jesus, foram atrás de Jesus, eles tinham comido dos pães que foram multiplicados, aqueles 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados. Então eles foram atrás de Jesus, e Jesus disse para eles: vocês não devem buscar o pão físico, aquele pão que perece, mas vocês devem buscar aquele pão que subsiste para a vida eterna. E aí, então é nesse contexto que eles murmuraram, né? Porque Jesus disse: eu sou o pão do céu, eu sou o verdadeiro pão do céu. Então eles murmuraram porque Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E eles falavam entre si: mas esse aí não é Jesus? Não é o filho do José? Eles conheciam José, o carpinteiro, que era pai de Jesus. Em outros trechos aqui que narram a mesma história, eles dizem também: nós conhecemos as suas irmãs, nós conhecemos os seus irmãos. Eles dizem até o nome dos irmãos de Jesus. Então, como ele está dizendo que desceu do céu, o que ele está falando? Eles estavam murmurando. E Jesus disse para ele: não murmureis. Não murmureis entre vós. Então Deus, Ele quer nos ensinar a não murmurarmos. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós questionamos, nós murmuramos. Quando acontece uma coisa, quando morre alguém num acidente, quando acontece alguma coisa com alguém da nossa família, e essa pessoa é uma pessoa que estava andando com Deus, a gente às vezes é tentado a dizer, e às vezes a gente chega a dizer mesmo, né? Tanta gente má, tanta gente aí que faz coisas erradas, estão vivas, estão vivendo bem, e Deus, né, permitiu que isso acontecesse para essa pessoa tão boa, essa pessoa que não fez nada, né? Quando parece aquele salmo, acho que é o Salmo 72,
que o pastor Ismael falou outro dia também, que ele dizia, né, nesse salmo, que estava, porque questionando por que Deus permite que as coisas aconteçam a pessoas boas, né, entre aspas. Mas Deus quer nos ensinar a não murmurarmos. Então, por isso ele permite que coisas assim aconteçam. Lá em Provérbios, capítulo 31, 27 a 29, vocês sabem que o Provérbios 31 é o último provérbio, e ele fala de quem? Da mulher virtuosa. Ali, entre outras coisas, ele apresenta a mulher virtuosa como aquela que não fica murmurando, mas em vez disso, ela atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Então ela não, em vez de ela murmurar, ela fazia as coisas ali, ela não reclamava, ela não comia o pão da preguiça, como diz aqui. Tem um livro escrito sobre o 7 de setembro, esse livro se chama 7 de setembro, não, 11 de setembro. Ele diz, o nome do livro é O Único Avião no Céu. Ele foi citado num artigo do Diário do Nordeste, que também tem relato de pessoas que sofreram ali com o 11 de setembro. Uma delas é a esposa de uma das vítimas, né? Um homem que morreu ali no World Trade Center. Essa mulher e o homem que morreu, eles estavam conversando no telefone quando aconteceu o acidente. Ele estava lá no prédio, então ele ligou para ela e eles ficaram conversando ao telefone. Em vez de se lamentarem, ele preferiu aproveitar aqueles últimos minutos que ele sabia que ele estava assim, já vendo que seriam os últimos momentos da sua vida. Ele ficou conversando com a sua esposa sobre as coisas boas da vida, as coisas boas que eles já tinham vivido. Foram poucos minutos ali, mas eles aproveitaram aqueles últimos minutos de vida dele para que eles falassem das coisas boas, da felicidade que eles tinham tido na vida. Eles se amavam muito. Ele pediu para ela dizer à família o quanto ele os amava, e aí ela diz assim: em um dado momento eu percebi que ele estava tendo mais dificuldade para respirar. Perguntei se doía. Ele hesitou um momento e disse: não. Ele me amava demais para dizer a verdade. Ela disse, né? Ela disse que provavelmente ele estava sentindo sim dor, mas ele não queria que ela soubesse disso. Por isso ele disse que não estava doendo. Mas é uma lição de vida, não é verdade? Em vez de murmurar, em vez de se desesperarem, né? É uma coisa da vida, a gente um dia vai ter que morrer mesmo. Então era aquele momento. Então eles aproveitaram aqueles últimos minutos para conversar sobre coisas boas. Deus falou para o povo de Israel, lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15 e versículos 19 a 21, que ele falou da seguinte maneira: assim diz o Senhor, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O povo de Israel era um povo murmurador, eles viviam murmurando. Ali, um dos grandes problemas ali que Deus ficava com o coração triste, porque Deus se entristece. Deus, ele dizia que o seu coração ficava entristecido, porque ele estava fazendo tanto por eles, queria fazer mais,
mas a murmuração, a incredulidade deles não deixava. Continuando, Isaías 30, 19: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente Deus se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-te, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que Isaías estava narrando aqui é uma situação que nós vivemos hoje. Embora Deus possa nos dar, em certos momentos, a comer pão de angústia, pão de aflição e água de angústia, ou vice-versa, como ele diz aqui, Deus, ele está nos dando uma esperança, e ele está nos dando uma voz, como se fosse uma voz falando atrás de nós. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma brincadeira na reunião de casais. Era o pastor Gilberto e a Helena que estavam liderando. Se não me engano, não sei se o pastor Ismael e a Silvia estavam também liderando essa brincadeira, mas era assim a brincadeira, que o casal, o homem vestia uma venda, né? Colocava uma venda nos olhos, e a mulher atrás ia falando, né? Anda por aqui, para a direita, para a esquerda, né? Então você ouve uma voz atrás de você. Eu acho que eu estou confundindo com aquela brincadeira que o pastor de Noé e Silva fizeram também, né? Da gente jogar a bola, né? E derrubar as coisas ali. Ou então da gente andar por aqueles labirintos, né? Sem derrubar os obstáculos. Mas uma voz, isso é para simbolizar que o Espírito Santo ele está falando conosco. Enquanto a gente caminha, ele está nos dizendo: olha, vai por aqui, vai por ali. Mas o problema é que às vezes nós não ouvimos esta voz, ou nós não entendemos esta voz, mas Deus está conosco, porque nós somos muitas vezes murmuradores. Em vez de ouvir a voz de Deus, nós ficamos murmurando e reclamando. Deus nos dá o nosso pão de cada dia. A gente ora: pão nosso de cada dia nos dá hoje, e Deus tem nos dado. Deus tem nos dado o pão nosso de cada dia. Amém? Aleluia, não é? Já pensou se Deus não nos desse? A gente come todos os dias, mas a gente se esquece, né? Que se um dia faltar, né? E se um dia não tiver o pão? Já pensou? Né? Passa ali 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas sem comer. Tem gente que passa, né? Dias às vezes sem comer, né? Mas Deus está nos dando. Mas nós devemos comer então esse pão, porque Ele nos dá o pão nosso de cada dia, para que nós santifiquemos o seu nome. Não é assim que a gente ora? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois que a gente fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nos dá o pão nosso de cada dia, para que nós santifiquemos o seu nome. Então, não vamos comer o pão da impiedade, e não vamos comer o pão da preguiça. E embora Deus permita que nós comemos o pão da angústia e a água da aflição, de vez em quando, vamos estar como ele diz lá o Isaías, né? Tranquilidade e confiança. Vamos ficar firmes, sem murmurar, porque isso não agrada a Deus. Então a primeira lição é esta: não murmurarmos. A segunda lição de vida que Deus nos dá é não resistir à sua vontade. Não resistir à vontade de Deus. Deus precisa nos ensinar isso, porque nós somos muito resistentes à vontade de Deus. Nos versículos 44 a 46, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus precisa nos levar a Jesus, senão nós não vamos a Jesus. Se nós chegamos um dia a Jesus, é porque o Pai nos levou.
Não há outra maneira. Não tem outra maneira. Jesus está deixando bem claro que se nós chegamos a Jesus é porque o Pai nos trouxe até Ele. E muitas vezes Deus precisa nos arrastar, Ele precisa nos arrebatar, porque nós somos teimosos, nós somos resistentes à vontade de Deus, nós somos obstinados. Então aquele que aprende, Jesus diz no versículo final do 45, aquele que aprende, esse vem a mim. Então somente quando nós aprendemos, e às vezes para nós aprendermos precisa que Deus nos dê lições de vida. Queria que os irmãos me ajudassem a achar um versículo que eu procurei e não achei. Ele diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem? Não tem esse versículo na Bíblia? Não tem, né? Mas podia estar, né? A gente costuma dizer às vezes, né? Quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor, né? Mas é uma triste realidade que muitas pessoas não chegam a Jesus nem pelo amor e nem pela dor. Por mais que Deus esteja tentando ensinar, por mais que Deus permita que as pessoas passem por dificuldades, por mais que Deus demonstre o seu amor através de milagres acontecendo na vida das pessoas, as pessoas não vão a Jesus, acabam não indo. Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então Deus precisa nos arrastar, Ele precisa nos arrebatar do fogo. Quando Moisés estava falando com o povo lá, no finalzinho da viagem, quando eles já estavam lá para atravessar o rio Jordão, então do lado de cá do Jordão, porque Moisés não pôde atravessar, ele falou ali algumas coisas, ele deu alguns discursos que estão no livro de Deuteronômio. E lá em Deuteronômio 8, 13 e 16, mostra como que Deus usou condições extremas que eles viviam ali no deserto, para que eles aprendessem a ser humildes. É como se ele estivesse dizendo para eles que eles deviam comer o pão da humildade. Deuteronômio 8,3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. No versículo 16, ele continua dizendo que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Então Deus queria o bem deles, por isso é que Deus os humilhou, por isso é que Deus permitiu que eles passassem por dificuldades. Nós falamos na outra semana, 2 semanas atrás, que Deus mandava um maná e que o maná vinha de manhãzinha, né? E eles tinham que colher, senão ele derretia. Então tinha que colher de manhã, todos os dias. Era uma humilhação. Eles dependiam daquele pão, eles não podiam colher, nem plantar, nem colher. Mas era um pão e era gostoso, né? Diz que tinha gosto de pão de mel. Não era uma bênção ter esse pão todos os dias? Mas Deus fez com que eles dependessem daquele pão, porque Deus queria que eles fossem humildes. Deus queria que eles comessem aquele pão com humildade, mas não foi isso que aconteceu. Eles chegaram a chamar de pão vil. Eles reclamaram: nós queríamos voltar para o Egito, porque lá tinha melão, lá tinha alho, lá tinha peixe, lá tinha tantas coisas, e aqui nós só temos este pão vil, esse pão ordinário. É assim que eles disseram do pão.
Então eles não aprenderam a lição, por mais que Deus estava tentando ensiná-los. Então Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Deus, Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo nos dar essa lição, para nós não resistirmos à sua vontade. E talvez nós vamos viver como a rainha da Inglaterra, 96 anos, ela viveu bem, não foi? Viveu bem? Hã? O marido dela viveu 99. Faltou 3 anos para ela alcançar, né? Mas dizem que ela morreu serenamente, né? Também com tantos recursos, né? Mas mesmo assim, né? A pessoa morrer serenamente é uma coisa que é para poucos, não é? Só para aqueles que realmente confiam em Deus, que eles vão para um lugar melhor. Mas talvez nós vamos chegar aos 96 anos e não vamos ainda ter aprendido a não resistirmos à vontade de Deus. Mas Deus quer nos ensinar essa lição. Por isso que Ele permite muitas coisas em nossas vidas. A terceira lição que Deus quer nos ensinar é confiar em Jesus e na sua palavra. Deus quer nos ensinar, através das coisas que Ele permite que aconteçam em nossas vidas, esta lição: confiar em Jesus e em sua palavra. Nos versículos 47 a 51, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava comparando a si mesmo como o pão que desceu do céu com aquele outro pão, que na verdade era literalmente um pão que descia do céu, mas era fisicamente, que era o maná, ele descia do céu. Ele caía como um orvalho. E Jesus está dizendo: não, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E é de mim que vocês têm que se alimentar para viver eternamente. Porque os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então Jesus estava fazendo um alerta para o povo. Nessa altura, eu acho que ele já estava ali na sinagoga em Cafarnaum, pessoas estavam atentas, ouvindo o que ele estava dizendo. E então ele disse: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O fato deles estarem sendo cuidados por Deus, deles terem passado pelo Mar Vermelho, aquela passagem do Mar Vermelho, Paulo diz que foi como se fosse um batismo. Naquele momento que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam se batizando. Eles se transformaram numa nação quando eles chegaram do outro lado. Então Paulo diz que aquilo representa o batismo. Então vamos dizer dessa forma: eles foram batizados, foram cuidados por Deus, estavam comendo pão que desceu do céu, estavam bebendo da água da rocha que era Cristo, que Paulo estava dizendo. Não sei se era Paulo, porque lá em Hebreus, né? Pode ser que não seja Paulo, mas estava dizendo isso. Então que eles, comendo daquele pão, bebendo daquela água espiritual, da rocha que o seguia, que era Cristo, todos estavam sob a nuvem, proteção de Deus, mas eles morreram. Então Jesus está fazendo esse alerta porque existe apenas, ele menciona apenas uma condição aqui para evitar a morte: é quem crê em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. E o que é crer em Jesus? Não é você apenas fazer uma oração e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, peço que o Senhor entre no meu coração, eu quero
dizer que eu sou um pecador, que eu mereço a morte. Isso é uma oração de fé, é verdade. Mas a fé, ela continua. A fé, ela persevera. Se você faz essa oração sem fé, ela não vai fazer efeito na sua vida. É somente aquele que crê em mim que tem a vida eterna, disse Jesus. Então, se de fato nós cremos, esta fé, esta crença, ela persevera, ela continua, ela permanece durante a nossa vida. Então ele está alertando, assim como eles comeram maná e morreram, será que é possível nós estarmos nos alimentando de Jesus espiritualmente, vindo à igreja, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, e nós também morrermos? Fisicamente, sim. Mas será que é possível nós morrermos também espiritualmente? A gente sabe que a salvação, uma vez que Deus nos dá, a gente não perde. Mas a Bíblia está sempre nos alertando para nós nos examinarmos a nós mesmos. Será que nós estamos na fé? Será que nós estamos de fato na fé? A gente não pode ignorar passagens da Bíblia como Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 19, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, ou seja, nós estamos nos alimentando de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então Deus está querendo nos ensinar a não sermos incrédulos, ou seja, a confiarmos em Jesus e na sua palavra. E confiar em Jesus e em sua palavra não é apenas um momento, é o tempo todo. O tempo todo estão acontecendo coisas na nossa vida, nós estamos vivendo, nós estamos nos relacionando com as pessoas, nós estamos trabalhando, estamos andando por aí, fazendo compras, estamos nos casando e nos dando em casamento, como nos diz lá, né? Naquela passagem, né? E também estamos vendendo e comprando, né? Estamos fazendo tudo. Mas em todos esses momentos nós estamos confiando em Jesus. Essa que é a verdadeira fé. Então nós temos que nos examinarmos a nós mesmos, quer casais, quer não casais, fazer tudo para a glória de Deus. Em Atos capítulo 2, 40 a 47, a gente vê como que os novos convertidos aprendiam os princípios básicos da vida cristã, entre outras coisas, comendo pão de casa em casa. A gente pode dizer, comendo o pão da comunhão. Atos 2, 40 a 47 diz que Pedro, ele os exortou ali com muitas palavras para eles salvarem-se daquela geração perversa. E no 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e assim por diante. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então eles estavam comendo o pão da comunhão. Era esta a fé verdadeira, a fé que persevera todos os dias, no templo ou nas casas, partindo o pão de casa em casa. Eles estavam sempre orando e louvando a Deus. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos o tempo todo orando, louvando a Deus e divulgando a nossa fé? Então, que nós possamos aprender também essas lições importantes que Deus nos proporciona no nosso viver, no dia a dia. Não murmurarmos. Deus quer nos ensinar a não murmurarmos. Deus quer nos ensinar a não resistirmos à sua vontade. Às vezes é difícil, né? Quando você pega uma criança que ela está querendo fazer uma coisa que não pode, como colocar o dedo na tomada, atravessar a rua, às vezes a criança vai espernear, a criança vai chorar, a criança não vai querer, mas você tem que pegar e arrastar a criança, tirar ela do perigo. Então é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós ficamos esperneando com Deus, mas Deus, Ele quer o nosso bem. Ele está fazendo tudo para o nosso bem. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Lá em Hebreus também diz que Deus, Ele corrige, disciplina todo aquele que Ele considera seu filho. É mais ou menos isso, eu parafraseei aqui, mas é isso que diz lá em Hebreus. E se você está sem correção, sem disciplina, quer dizer que você não é filho. É isso que ele diz. Então, Deus quer nos ensinar isso: não murmurar, não resistir à vontade de Deus e confiar em Jesus e em sua palavra. Confiar é uma coisa constante. Você crê em Jesus? Você já creu em Jesus? Já tem a vida eterna? Glória a Deus. Então, continuemos crendo no dia a dia também, em todas as nossas ações, né? Em todos os nossos atos, em todo momento. Deus nos ajude. Amém?